Nesses últimos dias eu estive pesquisando sobre alguns temas interessantes para abordar no futuro e eu acabei tomando a decisão de criar um quadro só para isso. Então, toda vez que eu achar alguma coisa de terror na internet que é mais curta, misteriosa e que eu pessoalmente curti, eu irei trazer de forma breve para vocês. E como o iceberg dos jogos cancelados e perdidos ainda tá em produção, eu não queria deixar vocês sem vídeo. Então, com isso já fora do caminho, eu apresento para vocês o nosso novo quadro, Os Contos da Internet. Recentemente eu comecei a sentir que houve uma espécie de renascimento no interesse por creepypastas. Parece que o pessoal hoje em dia, que é mais ou menos da minha idade, começou a relembrar dessas histórias com uma certa nostalgia, o que levou até a criação de coisas novas, na qual eu entrei em mais detalhes no meu vídeo sobre o terror digital. Mas o que eu encontrei recentemente não é algum mistério ou vídeo macabro de origem obscura. Pensem naquelas correntes de Facebook que existiam lá no começo da década de 2010, como a clássica lenda da Carmen Winstead, assim como existiam vários outros exemplos que sempre tinham a mesma premissa de: se você não compartilhar essa mensagem para 400 mil unidades de pessoas, esse demônio vai aparecer na sua casa e transformar a sua cavidade anal em um abismo. Só que dessa vez, ao invés de ser pelo Face ou pelo e-mail, esse conto está sendo compartilhado pelo Twitter, o que já faz isso ser uma experiência perturbadora por si só. Eu acompanho alguns artistas digitais no Twitter, com um deles sendo o Eduardo Valdez, na qual é um artista muito bom focado em coisas só de terror. Então eu tava dando scroll na minha homepage e apareceu um tweet dele na qual dizia: estive vasculhando a internet em busca das primeiras menções ao cobrador de ingressos e achei essa postagem no fórum realmente assustadora. Não acredito que as pessoas falam dele há tanto tempo. A imagem parece ser de algum fórum antigo relatando como alguém avistou um tal de cobrador de ingressos no cinema da sua cidade e anexou uma foto junto com um post. A imagem a princípio parece ser normal, é só uma foto de um cinema com o filme nos créditos. Filme esse que eu acredito ser Akira, mas obviamente esse não é o ponto principal da foto. Eu pessoalmente acho que é este humilde senhor que parece estar precisando de alguma ajuda. Sei lá, ele tá com um rosto meio estranho, os braços meio alongados. Eu acho que ele deve estar com alguma conjuntivite ou coisa pior, tipo gripe. A forma como essa foto foi editada me lembrou muito daquelas fotos japonesas bizarras na qual as pessoas alegavam serem capturas reais de fantasmas. Todas essas fotos geralmente apresentam uma situação comum que de primeira você pode até não perceber o que tem de errado nelas, mas no momento em que você encontra o erro dela, você não tira mais a foto da cabeça. O fato do rosto estar longe e fora de foco da câmera dá esse desconforto, tipo quando você vê uma sombra de canto de olho. Tá, mas é óbvio que não foi feito só esse post sobre o tal cobrador de ingressos. Depois de ver esse tweet, alguns outros também foram recomendados pra mim. Avistei esse cobrador de ingressos no cinema. Alguém sabe qual é a dele? Isso é real? Espera, eu acho que eu já vi essa face antes. Foi alguns anos atrás, quando eu estava maratonando filmes de terror de noite. O cinema tinha essa pequena saída no corredor perto da tela, e eu juro que eu continuei vendo o seu rosto aparecer na escuridão. Aqui tá uma sketch dele. Avistei esse grafite atrás do meu cinema. Estou assustado, gente. Quem é o cobrador de ingressos? Alguma coisa está pegando os meus ingressos. Junto com estes posts, um usuário também relatou uma pequena história com esse tal de cobrador de ingressos. Oi, eu vi você falar sobre o cobrador de ingressos. Eu, na verdade, tenho uma história sobre ele. Desculpa se isso parece falso ou algo do tipo. Foi alguns anos atrás, então eu não lembro de todos os detalhes muito bem. Eu estava indo para o cinema com alguns amigos para assistir o quarto filme do Shrek. Era a última sessão, então estava bem tarde da noite, mas eu acho que nós nos confundimos e acabamos entrando na sala errada. As luzes estavam apagadas, então deduzimos que o filme estava prestes a começar. Então nós nos sentamos. A tela estava preta, mas nós conseguimos ouvir sons no projetor, então nós achamos que tinha tido algum tipo de problema técnico, então decidimos esperar por um pouco. Então do nada,
o homem esquisito com uma pequena lanterna aparece e vem na nossa fileira. Ele nos dá um sorriso esquisito e pergunta pelos nossos ingressos. Nós éramos os únicos que estavam na sala, então nós achamos isso bem estranho. Então nós damos pra ele os ingressos e ele ri por um tempo. Eu lembro da sua cabeça se mexendo de um jeito estranho. Eu não sei, só era muito anormal. Ele diz que nós estávamos na sessão errada e que o nosso filme era no cinema ao nosso lado, mas que nós estávamos bem-vindos a ficar e assistir esse. Nós decidimos esperar ele sair da sala porque nós estávamos nos sentindo bem estranho perto dele. De repente a tela liga e aparece uma daquelas contagens regressivas antigas. Atrás de nós, na sala de projeção, nós podíamos ouvir aquela risada estranha de novo, mas ela estava cada vez mais alta. Eu percebi então que o homem não estava mais ali. Então eu peguei os meus amigos e disse pra eles que tínhamos que cair fora dali. Eu tinha um sentimento horrível sobre isso. Nós descemos pelas escadas e corremos até a porta. No momento em que estávamos prestes a sair, eu virei e olhei para a tela de novo. A contagem regressiva tinha acabado de terminar e por uma fração de segundo, pelo canto do meu olho, eu vi o seu rosto sorrindo, cobrindo a tela inteira. Eu me senti tão mal que eu tive que ir pra casa depois daquilo. Desculpa, eu não tenho mais informações. O usuário também fez um desenho representando como esse tal homem era. Todos os usuários relatam terem visto esse tal de cobrador de ingressos dentro das salas de cinema, geralmente aparecendo quando o filme acaba, dizendo que eles estavam na sessão errada, mas que poderiam permanecer na sala e assistir um filme diferente, seja lá qual era esse filme. Com alguns relatando que por uma fração de segundo após isso, era possível ver ele na frente da sala, sorrindo. Outro post do Eduardo Valdez também afirma que existiu um grafite do ser misterioso atrás do cinema da cidade dele. Não se sabe dizer ao certo se o cobrador de ingressos é agressivo ou não, apenas que os usuários se sentiram muito desconfortáveis com seu estranho sorriso. Além disso, ele parece portar uma lanterna pequena, enquanto movimenta sua cabeça de forma normal. Ou seja, por mais que ele aparentemente não tenha machucado ninguém, os seus objetivos parecem ser no mínimo sombrios. Com a história se espalhando tão rápido e por tantas pessoas diferentes, eu comecei a ir atrás da origem disso tudo, e eu acho que eu encontrei o post que originou essa lenda. A usuária Faia comentou no dia 17 de outubro: alguém está pegando os meus ingressos. Pelo que parece, outros usuários acabaram entrando na brincadeira e fizeram suas versões do cobrador de ingressos. Mas eu tenho um certo palpite. Eu acho que toda essa história não surgiu do nada umas semanas atrás, mas sim de uma creepypasta originada lá por volta de 2013, chamada de The Theater, ou O Cinema para o português. A história se resume em um jogo antigo que lançou na época do primeiro Doom, onde o player se encontrava na frente de um cinema vazio, onde ele se aproximava de um cobrador de ingressos. Após entregar o seu ingresso, o cobrador dizia para você aproveitar o filme, com você andando por um corredor vazio, até que de repente o jogo simplesmente recomeça, com você fazendo as mesmas ações. A diferença é que a cada looping que acontecia no jogo, ele ficava mais e mais corrompido e bugado, estilo PT, sabe? Chegando a um ponto dele ficar simplesmente injogável. Depois foi feito um jogo dessa creepypasta, na qual eu pessoalmente achei bem fraquinho, igual a creepypasta em si, mas é engraçado pensar como uma história tosca de 10 anos atrás voltou em forma de uma corrente no Twitter. Mas é claro, pode ser que não seja uma corrente. Quer dizer, com tanta gente falando como esse ser foi avistado, será que algumas dessas histórias poderiam ser reais? Não é como se você fosse notar na hora, mas talvez na próxima vez que você for tirar uma foto nos créditos de um filme, dê uma olhada mais atenta para a foto. Talvez você encontre ele com o seu sorriso estranho, olhando no fundo dos seus olhos. Podemos dizer que esse foi o episódio piloto de Contos da Internet. Deixem nos comentários se curtiram esse formato de vídeo mais curto e misterioso, que eu posso continuar no futuro trazendo mais bizarrices que eu acho randomicamente pela net. Então é isso, eu sou NZ e até outro dia.